Eu vou te contar a minha história. Vou contar uma coisa muito particular e pessoal minha. É difícil eu contar. O meu pai, durante muitos anos da minha vida, até os 16, me chamava de retardado. Para uns é uma palavra de brincadeira, para mim era uma ofensa terrível, porque meu pai falava com ódio toda vez que falava. Ele enchia a boca e falava, seu retardado. Sabe, durante muito tempo, isso para mim pesou, doeu, machucou, era um câncer na minha vida. Talvez para você seja engraçado, porque para você a palavra é engraçado, mas para mim era peso. Para mim era doença. Para mim me machucava. Para mim me pesava. Durante tempo, o meu pai, quando brigava com a gente, meu pai me batia muito. Durante muito tempo, meu pai estava afastado dos caminhos do Senhor. Meu pai fugiu de casa. Nós pensamos que durante 2 meses, meu pai tinha sido assassinado. Tem gente que olha para nós e não tem noção da nossa história. Eu vi uma frase esses dias que o de repente demora muito tempo para acontecer. E isso é verdade. Ninguém tem noção de onde eu passei, de onde a gente saiu. Durante 2 meses, nós recebíamos ligação de gente que dizia que meu pai estava amarrado, a gente ia, meu pai tinha fugido, na verdade. Tentaram assassinar ele, ele fugiu. É loucura, uma história de novela mexicana. Durante 8 anos, a minha mãe orou pela vida do meu pai. Para você ter uma noção. Minha mãe ia para a igreja e todo mundo dizia que a minha mãe estava divorciada. E minha mãe estava orando pela salvação do meu pai. Eu não nasci num lar perfeito. Eu vi centenas de vezes, tremia dentro do quarto, porque pensava que o meu pai ia matar minha mãe. Centenas de vezes. Mas cansei de ver. Eu sou casado, hoje tenho um filho. Lembro que esses dias eu e minha esposa, nós estávamos assistindo um filme. Aquele filme Eu Só Posso Imaginar. E tem uma cena do filme que o pai está brigando com a mãe e o menino está chorando no quarto. Eu olhei para minha esposa olhou para mim, nós dois começamos a chorar. E ela disse para mim, eu vivi isso centenas de vezes. Eu disse, eu também. Sabe, só que a coisa mais linda é que nós escolhemos que o João não vai viver a mesma coisa. Mas deixa eu terminar. O meu pai me chamava de retardado. Isso era a palavra doce na boca dele. Hoje, eu tenho 28 anos. E eu não sou conhecido na nação e fora da nação como retardado. Eu sou conhecido como uma voz profética, como um pregador, como qualquer outra coisa, mas nunca por aquilo que proferiu tanto tempo contra mim, porque eu não sou fruto do que falaram ao meu respeito. Eu sou fruto daquilo que Deus sonhou sobre a minha realidade, a minha história. Deixa eu falar para você que tem palavras de maldição proferidas sobre você. Levante a sua mão. Se você recebeu palavras de maldição. Uau. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Que as palavras que valerão sobre a sua vida não foram as palavras ditas por alguém, por um pai ou por uma mãe. As palavras que valem sobre você a partir de hoje é aquilo que Jesus tem como sonho preparado para a sua história. Deus tem coisas novas para a sua geração, para a sua vida. E falaram que você iria fracassar. Eu quero profetizar em nome de Jesus que a sua história vai dar certo, em nome de Jesus. Falaram que você não ia superar, que você não ia vencer. Eu quero dizer que em nome de Jesus, Deus fará tudo aquilo que projetou para você acontecer de maneira perfeita, assim como Ele é, em nome de Jesus Cristo. Quando eu comecei a pregar, eu tinha 19 anos de idade, estava na faculdade ainda. Quando eu me formei na faculdade, eu e minha esposa formamos juntos em Direito. Eu me lembro que Deus havia falado muito forte, eu decidi pelo ministério. E quando eu decidi pelo ministério, bispo, eu ouvia muita gente falando, vai passar fome, vai passar vergonha. Mas isso era a palavra dos outros. O que Deus tinha era, vai dar certo, vou fazer acontecer. Então eu escolho a palavra que vai me dominar. Josué está dizendo, escolham hoje a quem vocês vão servir. Se os deuses dos vossos pais que ficaram da além do rio. Ele diz, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Sabe o que ele está dizendo? Vocês têm a opção de escolher um padrão que deu errado lá atrás, ou um padrão que deu errado aqui antes de vocês chegar. Posso contar para você, tem gente que dentro de casa deu tudo certo, mas ele quer fazer dar errado. Deu tudo certo dentro de casa. O pai e a mãe é um casamento feliz, abençoado, mas ele não quer dar certo. Você já viu gente assim?
que tem tudo para dar certo, que a vida está encaminhada, que está tudo perfeito para acontecer, e mesmo assim parece que ele quer dar uma de idiota, uma de imbecil, e aderir a um modelo que está posto. Deixa eu te falar, esse feminismo imbecil que foi colocado nesse tempo, há 10 anos não tinha, mas agora tem. Ei, eu não quero isso para minha vida, então eu escolho, para mim não serve. Meninas, deixa eu falar para vocês, lindas, princesas, preciosas de Jesus, o valor de vocês não está no que um homem diz sobre vocês, o valor de vocês está na cruz do Calvário, porque fostes compradas com alto preço. Você não precisa aderir à ideologia que colocaram agora, não assume um padrão que deu errado, para daqui a pouco você não colher as expectativas de Satanás. Sabe o que essa geração vai viver? Vai ser a geração de maior número de mulheres solteiras que o mundo vai ver, que daqui a pouco vai ser um número de mulheres solteiras cheio de depressão, cheio de desculpa. Vai dizer que não queriam ter filho, mas na verdade queriam. Vai dizer que não queriam casar, mas na verdade queriam. Vai dizer que queriam ficar sozinhos, mas na verdade queriam. Mas por conta de um discurso de Satanás imbecilizado que entrou no meio, vão pagar um alto preço daqui a pouco. Deixa eu dizer para você, homem, assuma uma posição de homem de Deus, não de cafajeste, porque esses idiotas desses homens que estão fazendo essas mulheres nascer com essas ideologias. Nós temos que reestruturar a nossa sociedade, e a partir da escolha que Jesus já fez para nós, está na palavra, está aqui, ó. Se você quiser ser feliz, está aqui. Se você quiser ter um casamento perfeito, está aqui. Se você quiser educar filhos perfeitamente, está aqui. Porque o padrão que deu errado está na tua família, pode estar na tua história, mas o padrão que deu certo está na palavra. Eu não sou refém daquilo que vejo, eu sou refém daquilo que escuto a partir do Senhor. Sabe? Meu Deus, eu tenho mais 40 minutos, tem que terminar. Deixa eu ver o negócio aqui. 9:04. Deixa eu ver aqui. Eu ia atualizar o Instagram ali para ver se alguém tinha comentado. Tô brincando. Escute. Josué, eu caminho para o final agora. Josué diz assim: vocês eu não sei. Ele apresenta as escolhas, e a terceira escolha que ele apresenta, ele já fez. Ele fala dos amorreus, em cuja terra habitais, ele fala dos deuses dos vossos pais que ficaram além do rio, e a terceira escolha é a que ele fez. Ele diz: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você viu o que ele fez aqui ou não? A loucura que ele fez? Ele está dizendo: eu and my home. Queria o pastor Arthur tivesse aqui, ele me corrige demais no meu inglês, ele acha péssimo o meu inglês. Veja, eu e a minha, sabe o que é isso? Ele está decidindo pelos indecisos. Você está vendo o que ele está fazendo? Cabra macho, irmão. Aqui, ó. Cabra macho. Se minha casa não decidiu até agora, ele está dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você já imaginou? A mulher do Josué aqui, ó. Imagina os filhos do Josué, tipo assim. Ele já decidiu. Sabe o que é isso? Sacerdócio. Voz de comando. Isso a gente pode fazer. Eu me lembro quando eu fui casar, minha mãe falou para mim: filho, você quer que o seu casamento seja como? Uma bênção ou um inferno? Eu falei: nossa, mãe, claro que eu quero que o meu casamento seja uma bênção. Ela disse para mim: então, escolha. Só tem um problema nessa palavra. Tem um problema, sempre tem um problema. É porque tem que ser sacerdote para tomar essa decisão. Aí as irmãs estão assim: ai, mas eu queria poder tomar essa decisão. Aí os adolescentes estão: mas eu queria. A minha preocupação é: será que vocês conseguem ter essa autoridade tão genuína, poderosa? Porque isso é empoderamento. Isso é empoderamento. É você ter autoridade suficiente para dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus levantar um adolescente cheio do Espírito Santo, com coragem para dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus levantar uma mãe e tomar essa decisão: eu e a minha casa serviremos. Eu vi isso acontecer na minha casa, só que eu tenho que te provar pela Bíblia para te convencer.
Meu pai desviado, família desviada, eu desviado, todo mundo ruim, minha mãe no ciclo de oração. 8 anos orando. Um dia ela chegou para meu pai e disse: Hamilton, Deus falou comigo hoje. Meu pai tem 1,86 m, minha mãe tem 1,65 m. Só que naquele dia minha mãe ficou com 1,90 m, meu pai com 1,40 m. Minha mãe aqui, ó. Deus vai falar contigo hoje. Meu pai não deu moral. Entrou dentro do carro, o Espírito Santo entrou junto com ele. Meu pai, eu nunca vi chorar. Naquele dia meu pai chorou o dia inteiro. O Espírito Santo pegou meu pai, irmão, mas deu uma lavagem nele que arrebentou com o velhinho. 6 horas da tarde ele me ligou e disse: filho, quando você chegar eu quero falar com vocês. Eu estava no colégio, eu cheguei do colégio, eu cheguei assim pensando: pô, vou apanhar. Porque era normal acontecer. Aí eu cheguei assim, sabe quando você chega assim? Aí eu olhei meu pai estava chorando. Eu falei: nossa, eu vou apanhar muito. Porque eu nunca tinha visto ele chorar. Eu falei: meu Deus do céu, eu não sei o que eu fiz. Sabe quando você pensa: meu Deus, mas o que eu fui fazer? Eu já, minha vontade era estar assim. Ai. Eu me lembro que meu pai falou assim: senta que eu quero conversar com vocês. Eu pensei: hoje é o serial killer. Falei, meu pai falou para nós: Deus falou comigo hoje. Minha mãe começou a chorar. Eu não sabia se eu chorava, para onde eu corria. Meu pai disse: Deus mandou eu pedir perdão um por um para vocês. Na ausência do sacerdote, Deus levanta o que se coloca na brecha. Eu vou dizer de novo para você nunca mais esquecer. Tem problema na sua casa? Deus pode levantar você para ser a ponte de salvação para a sua família. Você quer que eu te mostre pela Bíblia? Vou te mostrar pela Bíblia, rapidão. Eli, eu vou te contar a minha história. Vou contar uma coisa muito particular e pessoal minha. É difícil eu contar. O meu pai, durante muitos anos da minha vida, até os 16, me chamava de retardado. Para uns é uma palavra de brincadeira, para mim era uma ofensa terrível, porque meu pai falava com ódio toda vez que falava. Ele enchia a boca e falava: seu retardado. Sabe, durante muito tempo, isso para mim pesou, doeu, machucou, era um câncer na minha vida. Talvez para você seja engraçado, porque para você a palavra é engraçado, mas para mim era peso. Para mim era doença. Para mim me machucava. Para mim me pesava. Durante tempo, o meu pai, quando brigava com a gente, meu pai me batia muito. Durante muito tempo meu pai estava afastado dos caminhos do Senhor. Meu pai fugiu de casa. Nós pensamos que durante 2 meses meu pai tinha sido assassinado. Tem gente que olha para nós e não tem noção da nossa história. Eu vi uma frase esses dias que o de repente demora muito tempo para acontecer. E isso é verdade. Ninguém tem noção de onde eu passei, de onde a gente saiu. Durante 2 meses, nós recebíamos ligação de gente que dizia que meu pai estava amarrado, a gente ia, meu pai tinha fugido, na verdade. Tentaram assassinar ele, ele fugiu. É loucura, uma história de novela mexicana. Durante 8 anos, a minha mãe orou pela vida do meu pai. Para você ter uma noção. Minha mãe ia para a igreja e todo mundo dizia que a minha mãe estava divorciada. E minha mãe estava orando pela salvação do meu pai. Eu não nasci num lar perfeito. Eu vi centenas de vezes, tremia dentro do quarto, porque pensava que meu pai ia matar minha mãe. Centenas de vezes. Mas cansei de ver. Eu sou casado, hoje tenho um filho. Lembro que esses dias eu e minha esposa, nós estávamos assistindo um filme. Aquele filme Eu Só Posso Imaginar. E tem uma cena do filme que o pai está brigando com a mãe e o menino está chorando no quarto. Eu olhei para minha esposa olhou para mim, nós dois começamos a chorar. E ela disse para mim: eu vivi isso centenas de vezes. Eu disse: eu também. Sabe, só que a coisa mais linda é que nós escolhemos que o João não vai viver a mesma coisa. Mas deixa eu terminar. O meu pai me chamava de retardado. Isso era a palavra doce na boca dele. Hoje, eu tenho 28 anos. E eu não sou conhecido na nação e fora da nação como retardado. Eu sou conhecido como uma voz profética, como um pregador, como qualquer outra coisa. Mas nunca por aquilo que proferiu tanto tempo contra mim. Porque eu não sou fruto do que falaram ao meu respeito. Eu sou fruto daquilo que Deus sonhou sobre a minha realidade, a minha história. Deixa eu falar para você que tem palavras de maldição proferidas sobre você.